As bolsas de Nova York e Londres não refletiram a mais recente rodada do tarifaço de Trump. Os índices de Wall Street, inclusive, perto de novos recordes. Já a B3 segue recuando depois de também registrar recorde de pontos mais recentemente. E quem nos ajuda a entender essa relação, que aparentemente não faz o menor sentido, é a Juliana Benvenuto, sócia e coordenadora de conteúdo da corretora Avenue. Juliana, muito obrigado por ter vindo aqui aos nossos estudos, porque o seu conhecimento hoje ele é fundamental para a gente entender esse nó, a começar por esse baile de números. Então, a gente tem o B3, que teve uma queda, fechou o dia 136 mil pontos, mas convenhamos que nenhuma surpresa, porque ontem nós já observávamos o que chamamos de B3 futuro, que já estava caindo. Isso aqui já era uma tragédia anunciada, né? Por outro lado, o Brasil pertence ali aos 15 maiores importadores de produtos para os Estados Unidos. Estamos na 12ª posição. Tem insumos importantes para parte da indústria. Só que o SP500 nem sentiu. Subiu pouco hoje, mas mantém os mais de 6 mil pontos, registrando um recorde de acúmulo de pontos. E do outro lado do Atlântico, nadando de braçada, completamente alheio a isso que está acontecendo, o principal índice da Europa Ocidental, o FTSE de Londres. Voltando isso, o que isso tem a ver com aqui, com lá? Essas histórias hoje, depois do tarifaço, Juliana, estão completamente desconectadas? Bom, Marcelo, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com você novamente. Realmente, a gente está vendo o Trump voltando a falar de tarifas. Então, a gente passou por um período onde as tarifas estavam quietinhas. Falou-se muito da guerra Irã e Israel, enfim. E agora a gente volta ao tema, o Brasil agora como foco. E a gente não pode esquecer que o Brasil é um país emergente, enfim, ainda acho que faz pouco barulho se a gente estivesse falando de uma China, de uma Europa num primeiro momento, né, de volta aí com tarifas mais elevadas, a gente talvez visse um movimento mais forte por parte dos investidores. O investidor externo, ele ainda tem aquele ponto que foi falado aqui recentemente, né, de, poxa, será que o Trump não vai voltar atrás? Enfim, ninguém sabe ao certo se ele está falando sério, se é só uma jogada, se vai voltar. Então, os investidores realmente parecem um pouco céticos com relação a isso. E agora a gente sofre. Por quê? Porque, como eu falei, somos um mercado emergente. A nossa bolsa, né, o Ibovespa, ele vive muito de fluxo externo. Então, infelizmente, a gente aqui no Brasil não consegue fazer muito preço para a bolsa. O que faz é o investidor externo. Então, Claro. quando a bolsa sobe muito, geralmente é entrada muito forte de estrangeiro. Quando a bolsa cai, é saída de estrangeiro. Então, quando você tem essa questão, você aumenta o nível de incerteza, de risco local. E isso faz com que o investidor estrangeiro, que entra aqui, para a gente é muito, né, um fluxo alto, mas quando a gente fala de alocação global, é pouquíssimo dinheiro que vem para cá e mexe com a nossa bolsa. E isso naturalmente, né, mexe com o nosso mercado. Então, a gente viu essa saída de recursos natural, bolsa cai. E o que aconteceu com o dólar? Dólar subiu Fortemente. Exatamente. Juliana, deixa eu olhar a metade cheia do copo, deixa eu fazer o papel do otimista aqui. Houve uma queda, perdemos aquele patamar dos 140 mil pontos, que é um marco para o Ibovespa, claro, mas tudo bem, não caiu tanto, né? Não é que despencou, teve um recuo e tem tido um recuo ao longo da semana. Mas ainda estamos aí com uma margem para voltarmos a esses 140 mil pontos? Resumindo a pergunta, quer dizer, a gente não está em nenhuma grande preocupação com esse valor aqui não, né? Olha, eu acho que tudo vai depender dos próximos passos. Eu sei que parece praxe, todo mundo fala isso, né? Mas, de fato, é o que acontece. A gente depende, enfim, do posicionamento do Trump, se ele vai ou não vai voltar atrás, se o Brasil vai retaliar conforme a lei de reciprocidade que o nosso presidente comentou. Enfim, então, há ainda muita incerteza do que vai acontecer. Se, por exemplo, o Brasil ele entra com uma retaliação, você pode ter uma pressão inflacionária, isso pode ser negativo, e aí a gente pode ver um índice indo ainda mais para baixo e um dólar subindo. O dólar para cima geralmente traz mais inflação. Então, se isso acontecer, se a gente tiver uma escalada dessa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos, o índice pode ceder. Agora, se as coisas se acalmarem, se o Brasil for para uma conversa, se a gente vê essa redução de tarifas, aí eventualmente você tem espaço, né, para recuperar. E, assim, pensando em questões estritamente financeiras, de PIB, por exemplo, o impacto hoje
com essas tarifas de 50%, ele não é muito relevante com relação a PIB. Né? Porque o comércio com os Estados Unidos representa por volta de 2% do PIB ali brasileiro. Então, os economistas estão falando de um impacto de 0,1% a 0,3% no PIB se mantiver dessa forma. Então, não é tão relevante, mas, de novo, o que aumenta à medida que a gente tem uma escalada desse conflito é o risco e a percepção de risco local. E aí, o investidor, ele costuma ir embora, o dólar sobe, e aí a gente já sabe o resultado. Boas explicações, né, desse fluxo. Agora, é claro que eu vou aqui fazer uma mistureba de grandezas diferentes, né? Estamos com uma bolsa crescendo, mas ela não chega nem perto do tamanho do que a maior bolsa de valores do mundo, lá de Nova York, em que o S&P 500, chamado índice industrial, bateu os 6 mil pontos, é uma outra medida, a gente está na casa dos 130 mil pontos, não é comparável, mas o que eu quero chegar aqui é, as indústrias de tecnologia estão puxando esse índice, a gente viu, Nvidia vale 4 trilhões de valor de mercado, grandes magazines, mas parte da indústria dos Estados Unidos, Juliana, vive do aço e do ferro que a gente manda, do alumínio, de café, aviões da Embraer. Alguns setores serão impactados. O S&P 500 ainda não sentiu isso. É pelo tamanho ou é pelo taco? Para quem está chegando agora, o tal do taco é Trump always chicken out, que é, resumidamente, o Trump sempre amarela, né? Fazendo uma comparação com galinha no sentido da covardia. Ele se acovarda e dá um passo atrás. Isso já virou uma expressão no mercado financeiro. Ou a Bolsa está reticente a essa nova ameaça ou nós não chegamos a impactar o tamanho que é o S&P 500? Eu acho que tem os dois pontos, tá, Marcelo? Você tem a questão do tamanho, então são poucos setores que são impactados e num percentual muito baixo, então naturalmente mexe muito pouco. Acho que o principal ali, o que tem maior impacto seria o café, porque os Estados Unidos importam por volta de 15% a 20% do café do Brasil que eles consomem, então acho que seria o maior impacto, mas o resto você consegue buscar outros parceiros, enfim, tem outras negociações para justamente diminuir esse problema. Então, acho que você tem os dois pontos, tamanho da bolsa, né, e essa questão de que os produtos em si, eles não têm esse impacto tão grande e você consegue buscar outros parceiros comerciais. E aí uma pergunta, né, porque sempre existe essa corrente, ou uma corrente que defende de é bom dolarizar os seus investimentos para ter um porto seguro, embora o S&P 500 esteja, entre aspas, caro, subiu bastante, ainda pode ser o momento de investir nos Estados Unidos ou de quem tenha essa dúvida, migrar os investimentos do Brasil para os Estados Unidos ou não é mais um momento, Juliana? Olha, quando a gente fala de S&P especificamente, Bolsa Americana, a gente escuta falar que a Bolsa já está nas máximas históricas há anos. Ah, sim, sempre né? E ela continua batendo as máximas históricas. Quando você pega os resultados das empresas, elas continuam superando as projeções de lucro e, assim, mais de 70% nas últimas divulgações, né, das empresas superaram as expectativas de mercado. Então, enquanto isso continua acontecendo, é natural que a Bolsa suba. Porém, quando a gente fala de investir além das fronteiras brasileiras, a gente não está falando só de empresa americana e só de bolsa. A gente está falando de renda fixa, a gente está falando de um portfólio que representa 99% das opções de investimento, porque a gente não pode esquecer que o Brasil representa só 1% do mercado, tanto de ações quanto de renda fixa. Então, é aquela história, né? Quando eu concentro todos os meus recursos no Brasil, eu não estou realmente diversificado. O mercado americano, ele é um hub de investimentos global. Eu consigo, através do mercado americano, acessar teses na Europa, na Ásia, em outros países emergentes. Então, quando a gente fala de investir através do mercado americano, não necessariamente significa colocar recursos em bolsa americana. Entendi, você vai acessar e alocar numa carteira extremamente diversificada em vários outros locais, só que você não precisa ficar abrindo uma conta na Ásia, uma conta na Europa, enfim. Perfeito. Essa questão de investir nos Estados Unidos te dá acesso a muitas possibilidades. E é muito importante para nós brasileiros, porque lembra, em todos os momentos de estresse, de volatilidade, seja no mercado local, seja lá fora, o dólar sobe e a nossa bolsa cai. Juliana, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Lidar com Donald Trump é sempre tirar uma cartola de mágico, você nunca sabe o que vai sair de dentro. A nossa única certeza é que a Avenue
sempre disponibiliza aqui os seus melhores cérebros para ajudar a gente a entender. O que eu tenho certeza absoluta é que nós vamos nos falar muito brevemente e eu acho que, olha, os temas vão ser esses aqui, envolvendo tarifaço, bolsa, Donald Trump e tudo mais. Juliana Benvenuto, da Avenue, mais uma vez eu agradeço publicamente aqui o tempo dela e os conhecimentos compartilhados. Até uma próxima oportunidade, Juliana. Até, Marcelo, foi um prazer. Muito obrigada. Todo nosso, pode ter certeza.